Pessoal, a gente vai falar sobre aí a segunda parte da semana 12, dia 4, das funções institucionais do Ministério Público. Questão 11. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Correta a questão? Correto, inciso 7º do artigo 129, vai falar que exercer o controle externo da atividade policial, então são funções institucionais do Ministério Público, na forma da lei complementar, ok? Questão correta, portanto. 12. Uma das funções do MP é exercer o controle externo da atividade policial. Questão acabamos de ver, questão correta, portanto. Questão 13. Considere que o MP tenha ajuizado uma ação em face de determinado ente da federação, visando obter o provimento jurisdicional que assegurasse o fornecimento de medicamentos à pessoa considerada hipossuficiente, ou pessoa sem recurso. Nessa situação, apesar de o MP ter agido em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, resta configurada, segundo o entendimento do STF, a usurpação de competência da Defensoria Pública, visto que se busca assegurar o direito à saúde da pessoa hipossuficiente. A questão está incorreta. Por que está incorreta? Porque o artigo 127 caput, ele vai falar que compete aí ao Ministério Público o que? A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então a saúde vai ser um direito indisponível aí, então portanto compete sim ao Ministério Público. E também temos um julgado do STF, vamos dar uma olhada. Então ele diz aqui: a Constituição Federal, em seu artigo 127, confere expressamente, está aqui em cima, direitos individuais e disponíveis, ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. 2. Não há que se falar em usurpação de competência da Defensoria Pública ou da advocacia privada, ok? Então ele pode sim aí agir nessa área aí, sem que esteja usurpando a competência da Defensoria Pública, ok? Então não tem usurpação de competência. Questão 14. Ao MP incumbe a defesa da ordem jurídica, guardião das leis, correto? Do regime democrático, perfeito, dos interesses sociais individuais indisponíveis e a observância dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e da independência funcional previsto na Constituição Federal. Trouxe nada mais, nada menos que a literalidade do que está previsto na Constituição Federal. Então, olha, o MP é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e também dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ok? Então, e os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Então a questão está correta, pois trouxe a literalidade do artigo e do parágrafo 1º. Questão 15. A ação judicial de reparação de danos ambientais não será de competência privativa do Ministério Público. Então aqui teve um navio petroleiro, ao fazer uma aproximação no Porto de Santos, no estado de São Paulo, colidiu então aí com uma outra embarcação, causou significativo dano ambiental na praia. Então, com relação a esse assunto, julga o item. Então ele está dizendo que essa ação judicial de reparação de danos ambientais não será competência privativa do Ministério Público. Em outras palavras, eu posso outro órgão ou pessoa, advocacia privada, pode agir com ação civil pública? Pode. Então veja,
A ação civil pública ela não é exclusiva do Ministério Público, mas a ação penal, ok? A ação penal é privativa do MP. Agora a ação civil não é privativa, perfeito? Então, a ação, quando ele trouxer ação civil pública, não é privativa do MP. Agora, a ação penal pública, agora sim. Agora é o que? É privativa do MP. Então veja aqui, a ação civil pública ela é regida pela Lei 7347. A ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, os estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações de sociedade de economia mista, associações de interessados, desde constituídas há pelo menos 1 ano. Então, todas elas têm legitimidade para propor ação civil pública, ok? Então, cuida com isso. 16. Conforme o entendimento do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública na hipótese de dano ao erário público. Certo ou errado? Certo. Então, vamos para o STF, o STJ fala isso, o STF também traz essa mesma situação. Então, detém legitimidade para ajuizamento de ação civil pública intentada com o fito de obter condenação de agente público ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário. Essa é questão certa, portanto. Questão 17. Ao Ministério Público não cabe a defesa de interesses sociais individuais homogêneos. Questão está o quê? Incorreta. A gente já viu que temos aí sim interesses sociais individuais homogêneos, que compete aí sim ao Ministério Público. Então veja, interesses sociais individuais indisponíveis, que são os homogêneos. Então a questão está errada, ok? Então cabe sim. 18. O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário? Não, não é órgão do Poder Judiciário, errado. 19. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, ok? Que decorram de relação de consumo ou que sejam indisponíveis. Correto? Correto. Promover, então, compete ao MP, promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, está aí correta a questão, portanto, ok? Interesses individuais homogêneos que decorram de relação de consumo também está abarcado aí como competência do Ministério Público. A última questão vai falar que entre as funções institucionais do MP está a de requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Então veja aqui, ó, ele trouxe uma situação que ele não obedeceu o paralelismo novamente. Então, ó, está de requisitar diligência e instauração. Então aqui até observa o paralelismo, ok? Então, de requisitar diligências, ok? E instauração de inquérito policial. Então aqui ele está correto. Veja que é uma situação ruim, certo? Mas aqui está a literalidade do inciso. Mas vamos continuar. Isso aqui não vai ser o critério que vai definir se a questão está certa ou errada.
Agora, interpretando tal disposição, o STF, por sua composição plenária, fixou o entendimento de que a legitimidade para investigar é exclusiva da Polícia Judiciária, não possuindo o MP prerrogativas para efetuar procedimentos dessa ordem. Ou seja, está dizendo que o MP não pode o que? Investigar. A gente viu em questões anteriores que sim, ele pode sim investigar. Vamos ver outro julgado do STF, Ellen Grace. Então veja, assim reconheço a possibilidade de algumas hipóteses, então não é a regra, é a exceção, ser reconhecida a legitimidade da promoção de atos de investigação por parte do Ministério Público. Normalmente, ou sobretudo, quando se verifique algum motivo que se revele autorizador de tal investigação. Então, pode, não é a regra, mas pode. Então, ele possui então aí prerrogativas. E assim, terminamos o nosso próximo bloco, vamos para ele. Ok? Terminamos agora, esse agora, e vamos para o próximo. Abraço, até mais.